Graça e paz, queridos. Boa noite a todos, amados irmãos, a mesa diretora, as autoridades aqui presentes também. A alegria e honra muito grande para mim estar aqui neste canto acolhedor do nosso Brasil. Estava vindo uma longa viagem de Vitória para cá, bem dirigido e ciceroneado pelo pastor Assis, e vínhamos trocando algumas ideias e contemplando a beleza desse nosso vasto território brasileiro. E este cantinho aqui do sul da Bahia ainda não conhecia. Já conheço algumas outras regiões desse enorme estado da Bahia, não é? Faltava conhecer um pouco mais essa parte aqui ao sul, desse belíssimo e acolhedor estado baiano. Estar com vocês é um privilégio muito grande. Trago o abraço da Igreja Batista do Meia, uma igreja centenária, e lá estou há 15 anos servindo ao Senhor e buscando fazer o meu melhor e compartilhando com vocês esse tempo precioso aqui na região sul da nossa querida Bahia. E desejo de coração que tanto esta noite quanto o dia de amanhã seja proveitoso, enriquecedor, tanto para os irmãos, mas principalmente para mim. A gente vem, pastor Clemente, para abençoar e sempre sai abençoado. Pelo afeto, pelo acolhimento, pelas experiências vividas, pelo aprendizado que a gente leva. Tenho tido a oportunidade de conhecer algumas regiões do nosso país, justamente por esta alegria em servir pela palavra, pelo me ensino, e a cada lugar que eu vou, eu trago lições preciosas do nosso povo querido, das igrejas que realizam seu trabalho árduo, bem-aventurado, em meio a tantas lutas e dificuldades, mas se faz presente naquela localidade. E aqui também rever amigos como Clemente, Godoy, conhecer mais de perto Assis, reencontrar o Júlio, enfim, que alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Convido-os a abrirem e acompanhar a leitura bíblica que faremos em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler os versos 17 ao 26. Hoje em dia a gente abre a Bíblia, conecta a Bíblia, acessa a Bíblia, não é? E eu admito que na correria, a minha Bíblia física sempre está na minha mochila. E hoje, saindo bem de madrugada para estar aqui com os irmãos, eu estou cheguei, quando eu pus os pés, Clemente, no hotel, marcou certinho 12 horas de fora de casa até estar aqui, não é? E aí, quando eu peguei no quarto, minha Bíblia ficou na cabeceira. É o problema do pastor, né? Vai ler a Bíblia antes de dormir, na hora de sair de madrugada, o quarto meio escuro ainda, para a esposa ficar dormindo, a minha Bíblia física. Ainda bem que agora a gente tem essas tecnologias, né? Então peço aos irmãos a compreensão. Eu prefiro demais usar a Bíblia física, eu gosto, sempre prego, os irmãos podem conferir isso nos nossos vídeos lá da igreja. Eu faço questão de sempre abrir o livro, não é? Tem para mim um simbolismo muito grande. Não tenho nada contra quem é tecnológico, ao contrário, eu sou muito tecnológico, os irmãos podem até perceber, mas na hora da pregação eu sou um tanto quanto clássico nesse sentido, de pegar o livro físico, folhear e passear pelas páginas da Bíblia, pelo simbolismo que ela tem na minha vida de ser realmente esse livro sagrado. Então, os irmãos abram a Bíblia, acessem-na pelos seus aplicativos, onde quer que seja, é o texto que é sagrado, é a palavra viva que é sagrada, até projetada no projetor, se for o caso, não é? O poder não está no papel, está naquilo que a letra registra, que é a mensagem viva do Deus vivo. Convido então os irmãos a acompanhar a leitura bíblica que faremos juntos do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 17 ao verso 26. É aquela narrativa de Jesus curando um paralítico numa situação inusitada, em que amigos preciosos, amigos corajosos, levam um paralítico, certamente de nascença, ao encontro de Jesus, enfrentando obstáculos, quebrando barreiras e levando este homem a uma experiência de profunda transcendência e poder sobrenatural sobre a sua vida, porque o homem é carregado e sai andando. Um homem que tinha no seu coração marcas e manchas que certamente traziam ao seu interior amargura, tristeza, frustração, e ele sai dali restaurado. É o poder da misericórdia de Deus. É o poder que a paz de Deus estabelece no nosso coração por meio da aplicação da misericórdia. Diz assim o texto sagrado em Lucas capítulo 5, a partir do verso 17 ao verso 26. Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém.
O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos e pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Você deve ter atentado uma pequena diferença na leitura exposta, ou talvez na sua versão, porque eu fiz questão de ler na nova tradução da linguagem de hoje, justamente para proporcionar uma mensagem, uma linguagem mais coloquial, acessível ao nosso linguajar comum. Pessoalmente, gosto sempre de estudar a Bíblia e lê-la em diversas versões. Não apenas nas mais clássicas, da Sociedade Bíblica, as Almeida, não é? Inclusive hoje tem algumas até mais novas, mais atualizadas, como o próprio nome diz, mas eu gosto de lê-las também em outras traduções, se possível, em outras versões, justamente porque é nesta distinção que percebemos a riqueza que a palavra de Deus tem para os nossos dias e a aplicação que ela traz para toda circunstância. Esta narrativa, curiosamente, é uma das poucas e raras que aparecem nos 3 evangelhos chamados sinóticos, mesma visão: Mateus, Marcos e Lucas. São 4 evangelhos. Dos 4, o que mais se distingue em uma especificidade no seu teor de mensagem é o Evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas parecem-nos terem observado por uma mesma ótica as narrativas de Jesus. Dos 4, João e Mateus provavelmente tiveram muito daquilo que eles mesmos viram, em particular o próprio João. Mateus crê-se que recebeu todas as suas informações, basicamente, de Pedro, o seu tutor nas viagens missionárias, nos primeiros dias da Igreja de Cristo, revelados ali no livro de Atos dos Apóstolos. Mas todos eles, parece-nos, tiveram o que nós chamamos na teologia sistemática uma fonte comum, que deu a eles esta similaridade das narrativas, semelhança no olhar. Este texto aparece em Mateus, em Marcos e em Lucas. São poucos os textos que, de forma tão precisa e tão exata, aparecem nos 3 evangelhos. Alguns aparecem em 2, alguns são talvez de fontes exclusivas para Mateus, porque só Mateus registra, outros de fonte exclusiva para Lucas, porque só Lucas faz menção de determinados fatos na vida de Jesus. Mas parece-me que este chamou a atenção dos 3. A única narrativa que aparece nos 4 de forma bem contextual e semelhante são as narrativas dos últimos dias de Jesus na terra, desde a sua traição, a crucificação e a ressurreição. É o único momento na vida de Jesus cujos 4 evangelistas fazem questão de mencionar, porque de fato é o cerne, é o alicerce, é a pedra angular do evangelho de Jesus Cristo. Sua morte na cruz e a sua gloriosa e triunfante ressurreição. Esta passagem vai nos mostrar um encontro muito precioso de Jesus com um paralítico. E algumas coisas chamam-nos a atenção porque não foi um encontro ocasional, foi um encontro provocado, foi um encontro forçado diante das circunstâncias. Jesus não tinha muito tempo de sossego, você sabe, se Jesus precisasse de descanso, ele precisava se afastar. Mas surgiu a notícia que ele estava em Cafarnaum, numa casa. Então vamos lá ver esse homem de perto. Quem não é assim? Eu seria essa pessoa. Ouvi falar de um tal Jesus que está fazendo maravilhas,
cujas mãos curam enfermos, cujas palavras têm poder, cujo olhar tem um atrativo. Este homem que vem de Nazaré tem algo de especial. Eu vou lá ver o que este homem tem a me oferecer. O texto vai dizer, como você leu, que a casa estava lotada. Não havia espaço, as pessoas se entreombravam e se amontoavam em todos os cantos possíveis para ouvir alguma coisa acerca de Jesus, uma palavra, um ensinamento. E quem sabe, naquela oportunidade, testemunharem algum milagre, algum prodígio que só Jesus, naquele tempo e até os nossos dias, é capaz de realizar. Chegou esta notícia a alguns amigos. Note que Lucas não faz questão de mencioná-los como 4, apenas homens. A gente deduz que talvez pudesse se numerar como 4, porque para carregar uma cama, no mínimo 4, cada um num canto, não é? Para fazê-lo descer de um telhado, por certo, 2 não seriam capazes, 6 talvez tumultuasse demais, muito braço, às vezes ajuda, mas também atrapalha. Então, Lucas apenas diz que eram amigos, homens que se dispuseram a levar alguém ao encontro de Jesus. Eu fico pensando no posicionamento deste homem, um pecador, cujo coração trazia não apenas as marcas do pecado, mas também as marcas das dores, da sua incapacidade física. Me lembro da narrativa do Evangelho de Lucas, semelhante àquilo que o próprio Lucas escreveu em Atos, no capítulo 3, quando Pedro e João, indo para o templo, encontraram um homem que, diz o texto, era carregado e era colocado na porta chamada Formosa todos os dias para viver de esmolas, do favor, da generosidade de quem fosse ao templo adorar a Deus. De forma semelhante, este homem também tinha as suas limitações e as suas incapacidades, e era necessário que alguém, por misericórdia, tirasse-o do lugar onde ele estava e o levasse a um lugar para o que ele precisasse. Suas necessidades, seus suprimentos, sua vontade de ver o pôr do sol, de ver a luz do dia, de sair do sol e ir para a sombra, fosse o que fosse, qualquer circunstância, aquele homem era absolutamente dependente da generosidade de alguém. Era absolutamente carente de alguém que se sensibilizasse pela sua situação. E esses homens foram até Jesus, levando este amigo. Chegando lá, observaram que não havia como chegar até Jesus, porque eles creram que alguma coisa poderia acontecer na vida daquele homem. Levando-o então àquela casa, perceberam, e agora, como faremos para que Jesus faça alguma coisa pelo nosso amigo? Observaram que se aproximar da janela era impossível, da porta, muito menos. Então eles olharam para o alto e pensaram, e se a gente fazê-lo chegar do alto para baixo? Lucas faz menção de que eles removeram telhas. Alguns críticos fazem uma observação interessante de que Lucas tenha inserido ali um contexto não palestino das casas, porque Marcos e Mateus, que fazem a mesma narrativa deste evento milagroso de Jesus, não fazem menção de telhas, porque de fato não era comum telhas naquelas casas. Eram casas de barro, e o telhado era reto, talvez com um pequeno caimento, para que a água da chuva tendesse para um canto da casa e pudesse escoar. Mas, de qualquer maneira, ainda que houvesse um telhado, era uma trama de vegetação, como palhas e choupanas, como nós temos na nossa cultura contemporânea, que não era tão fácil de serem removidas, porque se era para impermeabilizar o teto, não era nada fácil de ser aberto. Não se sabe bem se havia uma abertura, como uma clarabóia ou um espaço para acessar o telhado. Lucas diz que houve um obstáculo que precisou ser retirado da frente. Mateus e Marcos dizem que eles fizeram uma abertura no telhado para descer aquele homem na sua própria cama para colocá-lo diante de Jesus. Percebemos então, você leu comigo o texto, que aquele homem foi levado, carregado, descido e voltou para casa em suas próprias pernas, andando por si só. Mas o maior milagre aconteceu
no confronto que Jesus teve com os seus opositores. Porque quando aquele homem desceu pelas cordas, pelos braços, não temos os detalhes de engenharia que aqueles amigos usaram para fazer aquele homem descer diante de Jesus, mas o texto que lemos diz que Jesus, ao olhar para ele, proferiu palavras surpreendentes e que talvez no primeiro momento pudessem frustrar aqueles amigos. Porque Jesus olhou para aquele homem e disse: os seus pecados estão perdoados. Espera, Jesus, não foi para isso que nós trouxemos ele aqui. Pode imaginar, no ímpeto da reação daqueles homens, se fosse eu ou você, lá de cima do telhado, e pera, Jesus, que negócio de perdoar pecado? Não está vendo o que ele precisa? Ele precisa voltar a andar. Muitas vezes nós, e aí já começamos a refletir esse texto, olhando para ele numa aplicação missional, daquilo que nós como igreja somos e devemos ser. Ao olhar para aquele homem, Jesus foi além daquilo que os olhos humanos eram capazes de revelar. Porque para aqueles amigos, e vamos supor que fossem 4, para aqueles amigos, o que aquele homem mais precisava era voltar a andar, ter suas capacidades, ter sua autonomia, ter sua liberdade recuperada, por um milagre que eles acreditavam, Jesus era poderoso para fazer, senão eles não fariam todo aquele esforço. Note bem, eles tinham motivações certas, eles tinham razões certas, mas eles ainda não tinham o entendimento adequado de quem é Jesus e o que Jesus de fato veio fazer, que é dar muito mais além daquilo que nós podemos imaginar e pedir. Porque Jesus olhou para aquele homem, diz o texto, viu a fé que eles tinham e foi muito além das suas vontades. Porque as primeiras palavras de Jesus foram: os seus pecados estão perdoados. E aí surge um conflito teológico naquele contexto ali. Porque os fariseus e as autoridades religiosas da época disseram: quem é este homem para perdoar pecados? Este homem não tem autoridade. Ele é um homem como nós, carne e osso. E somente um tem poder para perdoar pecados: o Deus vivo. Mateus e Marcos, em algumas outras narrativas, até colocam acusações, dizendo: este homem é um herege, talvez filho de Belzebu, porque ele quer arvorar-se diante de uma autoridade que ele não tem. Então ele está afrontando a divindade absoluta do Todo-Poderoso, o Deus eterno, Yahvé, do Antigo Testamento, dizendo que ele está perdoando pecados, como nós sabemos que não há ninguém poderoso para isso. Jesus olha para eles e fala assim: eu sei o que vocês estão pensando. Olha a quem nós nos referimos nesse texto e a quem nós seguimos. Jesus Cristo, o Nazareno, que sem que houvesse palavra na boca daqueles homens religiosos da sua época, Jesus sabia o que estava no pensamento deles. E diz para eles assim: eu sei o que vocês estão pensando, que eu não tenho autoridade para perdoar pecados, não é? Digam-me então, o que é mais fácil na lógica de vocês? Declarar e falar: os seus pecados estão perdoados, ou dizer para ele: levante-se e ande? Uma pergunta simples, de escola bíblica, que fazemos para os juniores. O que é mais fácil? Dizer para alguém que os pecados estão perdoados, ou mandar um paralítico levantar-se da sua cadeira e andar de uma vez por todas? Acho que qualquer criança diria assim: é muito mais fácil você dizer que o pecado está perdoado. Porque quem vai saber disso? Quem conhece o coração? Quem sabe quais são os pecados que estão aqui dentro? Quem hoje poderia aqui nesse auditório enumerar que pecados eu cometi? E cometi alguns pecados hoje. Em pensamento, em fraqueza, em temor, em dúvidas, em receios, em questionamentos com Deus. Todos nós pecamos hoje, algumas vezes. Mas nós podemos dizer assim: fique tranquilo, seus pecados estão perdoados, porque eu não sei quais são os seus pecados, você não sabe quais são os meus, e ficamos tudo bem, porque a religiosidade é muito baseada nesta esfera da aparência, da estética, do que ninguém sabe o que eu faço, ninguém viu, ninguém tem nada a ver com isso.
Mas, de fato, dizer para o enfermo, você está curado e a cura está determinada, dizer para um paralítico de nascença, levante-se e anda, dizer para um leproso daquela época, está curado, dizer para um mudo, fale, e ele fala, dizer para um surdo, está ouvindo, e ele ouve. Então, a gente fala assim, mas isso aí não é minha competência. E aí Jesus então completa dizendo aquelas autoridades religiosas, então para que vocês saibam que este que está aqui tem autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer, levante-se e ande. E o texto diz que imediatamente aquele homem levantou-se, todos ficaram perplexos, admirados, e chegaram a declarar em voz alta, nunca vimos coisas tão maravilhosas assim. Que coisas maravilhosas? Eu vejo aqui coisas maravilhosas que a misericórdia realiza na vida daquele que crê. Quais são os milagres que a misericórdia realiza quando nós, como igreja, hoje, povo de Deus, se liberta da religiosidade aparente, estética, do que os outros estão vendo, do que os outros estão pensando, do que os outros estão achando, e partimos para ações práticas que mostrem que nós estamos neste mundo para efetivamente sermos agentes da paz por ações misericordiosas. E vemos aqui nesse texto a misericórdia na prática por homens sensíveis e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que são pecadores e que somos pecadores. Quando o texto termina dizendo, nunca vimos coisas tão maravilhosas, eu posso afirmar e estabelecer aqui um entendimento de que o que este texto vai nos narrar é que a misericórdia exerce o poder transformador na vida daquele que crê. E a primeira misericórdia que nós vemos em ação são daqueles homens sensíveis, diante da necessidade de alguém que estava carente, limitado, incapacitado, humilhado. Tente se colocar na posição daquele homem. Ou então, olhe à sua volta e falta-nos a sensibilidade para perceber aqueles que ao nosso redor carecem de misericórdia, pelas suas dores, pelas suas marcas, pelas suas falhas, pelas suas faltas, e muitas vezes pelas suas próprias incapacidades de darem conta de si mesmo. Este homem representa, na sua incapacidade motora, representa o que muitos de nós fomos e o que muitos ainda são. Incapazes por si só de terem esperança, incapazes por si só de encontrarem uma saída, incapazes de por si mesmos encontrarem soluções para as suas dores, para as suas mazelas, respostas para os seus questionamentos. Aqueles homens no final, aquela multidão, diz e afirma perplexa que viram coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que a primeira coisa maravilhosa que encontramos nesse texto foi a misericórdia desses homens, que entenderam que aquele paralítico tinha de conhecer a graça redentora daquele único que era poderoso para curar. Estes homens representam aquilo que a igreja deve ser hoje. Enquanto pessoas que somos e como pessoas que estamos neste mundo, vencer os preconceitos que certamente este mundo estabelece por meio de fatias sociais, de escalas, de tipos de gente, entre eles e aqueles, entre muitas vezes nós e eles, entre uns e outros. E aqueles homens tomaram aquele homem paralítico em suas próprias mãos e disseram, vamos levar você a alguém que nós sabemos, nós achamos, nós entendemos que pode tirar você do lugar onde você está. Aqueles homens nos ensinam como igreja a eliminar os preconceitos de uma percepção equivocada que alija, que desdém, que afasta, que distancia, que ignora, que tropeça, que torna pessoas invisíveis à nossa volta. Aquele homem, por certo, levado como foi por aqueles homens a Jesus, era até então levado por outros homens ou por quem quer que fosse, para qualquer necessidade que tinha. Ele não podia ter vontade. Quero ver o sol nascer, quero me banhar num rio, quero encontrar-me com um amigo, quero sair daqui para ali. Não pode, porque suas vontades estão escravizadas à sua imobilidade, à sua incapacidade. Aqueles homens sensíveis
Mostraram que a misericórdia é exercida quando você vence os preconceitos que afastam, que alijam, que distanciam as pessoas entre si. E vencendo esses obstáculos, promove um caminho para a restauração. Quando aqueles homens chegam àquela casa lotada e não encontram um espaço na janela, um espaço na porta, eles olham para o teto e dizem: nós precisamos vencer isso. E então, alcançam aquele telhado, abrem um orifício necessário, um espaço necessário para que aquele homem descesse. Não deve ter sido um espaço muito pequeno, mas minimamente suficiente para que aquele homem descesse diante de Jesus, dando-nos uma lição de que a igreja precisa continuar sendo um lugar, um espaço, um corpo feito por pessoas que tenha coragem de colocar as mãos no barro ressequido e talvez sujar as unhas e os dedos para abrir espaços onde caibam mais pessoas, onde entre mais gente, onde a gente vença os rótulos, as listas, muitas vezes moralistas, do pode e não pode, que faz com que pessoas pensem que nunca podem passar daquela porta para dentro, porque dizem: eu não me sinto bem naquele lugar. Mas criar um jeito de fazer com que nossas igrejas tornem-se telhados abertos, por onde desçam todo tipo de gente para ter o encontro com Jesus. A misericórdia se estabelece neste cenário, porque aqueles homens entenderam que deviam vencer preconceitos e também obstáculos, sejam eles físicos ou muitas vezes emocionais. De fazer com que aquele homem que era coisificado, porque ele era colocado nos lugares, como um saco de grãos, pesando lá algumas dezenas de quilos, fica aí hoje. Eu passo aqui para te pegar quando anoitecer. Pego você, levo para casa, fica em casa. Ah, mas eu queria... Não pode. Você só vai onde eu puder te levar. A misericórdia daqueles homens fez com que aquele ser humano, coisificado pelas suas incapacidades, encontrasse um caminho no meio de obstáculos, entre a multidão, uma brecha que lhe foi feita, para que ele descobrisse que a maior misericórdia estava por vir, que era por meio da fé, que fez com que ele recebesse não o que ele queria, mas o que ele primeiro precisava. Quando Jesus olha para ele, aquele homem descobre que a misericórdia vai muito mais além das suas vontades. Quantas vezes Jesus perguntou para outras pessoas: o que você quer que eu faça por você? Lembra a história do cego? É óbvio que o cego quer voltar a ver. Mas Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Mestre, que eu volte a ver. O surdo, o coxo. Quantas vezes Jesus teve que dialogar com aqueles que foram alvo do seu milagre, conversar com a pessoa, ouvir dela. Mas aqui, para este paralítico, Jesus apenas olhou para ele e no olhar contemplou: este homem precisa muito mais do que voltar a andar. Ele precisa voltar a viver. E para voltar a viver é necessário que este homem recebesse a principal cura. Você é um pecador, mas a partir de hoje você está perdoado. Perdão, graça, misericórdia. A cura para ele andar veio como uma confirmação do poder que Deus tem, mas demonstrado no primeiro momento por dar àquele homem o alívio do peso das suas falhas. Quantos de nós e quanto da nossa geração vive adoecida e enferma, porque carrega em seus ombros, em sua alma, em seu coração, a culpa, a incapacidade, muitas vezes pressões e opressões que dizem: você não vale nada, você não consegue, você é incapaz, você é um paralítico. Algumas crianças crescem ouvindo palavras como esta, que desencorajam, que culpabilizam, que incapacitam. E Jesus, sendo ele quem ele é, o príncipe da paz, olha para aquele homem e vê o que ninguém conseguia ver, nem os próprios amigos. Porque também os amigos achavam que só o que ele precisava era voltar a andar. Mas Jesus olha para aquele homem como ele olha para mim e para você e diz: eu sei que você precisa muito mais do que você quer. A sua vontade é incapaz de saber o que você mais precisa.
que é algo que está dentro do seu coração e que você nem consegue discernir ainda. É paz, é alegria, é recomeço. Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que nós adoramos ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E Paulo termina, parece que ele faz uma pausa para cantar, porque ele tem assim: a ele seja a honra e a glória para sempre. Meus amados, o que este texto tem a nos ensinar acerca da misericórdia que nós precisamos exercer no mundo em que vivemos? Quebra as paredes dos nossos templos. Tira-nos do lugar de conforto onde estamos. Desmobiliza o nosso mobiliário e diz: isso aqui tudo é passageiro. O que podemos fazer para trazer mais gente para cá? Para que a porta fique cada vez mais larga. Para que não haja obstáculos, para que não haja barreiras, para que não haja telhados. E quando as pessoas chegarem, elas sejam recebidas com a graça e a misericórdia que Jesus nos ensinou, libertando-os das algemas da culpa, da amargura, do ressentimento, das imperfeições. Semana passada eu conversava com um jardineiro que estava fazendo um serviço para mim na casa do meu sogro. E aí percebi nele, você sabe, a gente conhece alguns ares. E quando eu me identifiquei como pastor, ele disse: meu pai também é pastor. E na fala dele eu falei assim: mas pelo seu jeito de falar, você não está na igreja do seu pai, não é? Aí ele: eu estou há muito tempo longe. Eu falei: rapaz, o que você está fazendo longe da casa do pai e da casa do seu pai? Disse: eu estou ajeitando algumas coisas, eu sei que eu tenho que voltar. Aí eu falei: você não entendeu nada da graça de Deus ainda, né? Aí ele me olhou assustado assim: você está esperando o quê para voltar? Nós construímos este entendimento de que as pessoas precisam acertar a vida lá fora para entrar. Há mais de 20 anos eu conversei com um irmão querido que estava muito afastado da igreja. Voltou a fumar, beber, e eu fui ao encontro dele. Eu disse: Lourenço, volta. Aí ele estava com cigarro no dedo e falou assim: pastor. Eu falei: meu irmão, volta hoje. Mas pastor, eu falei: e daí? Você vai deixar que o seu cigarro te afaste da igreja quando a igreja tem que te afastar do cigarro? Mas eu posso voltar? Eu falei: volta hoje. Ele voltou naquele dia, nós oramos. Ele voltou ainda pesado. Foi difícil se libertar do cigarro. Mas foi uma caminhada de quase 3 anos. E 3 anos depois ele disse: pastor, meu dedo está livre. Imagina que peso esse homem carregaria se ele ficasse ainda 3 anos tentando vencer para voltar. Mas quando ele voltou, foi acolhido. Botei ele tocando ali, ele gostava de tocar 2 atabaquezinhos pequenininhos, congo, né? Bongô. Adorava tocar bongô. Tocava nada, mas eu botava ele feliz da vida, louvor, sentadinho assim no primeiro banco. Vai, Larry, toca. Eu chamava de Larry, né? Era o apelido que eu dava a ele, porque é em inglês, Lourenço. E ele feliz da vida. E eu falava: e aí, como é que você está, cara? Pastor, está difícil. Que bênção saber que hoje ele está firme com Jesus. Um dia nós precisamos dizer para essas pessoas paralíticas espirituais: eu vou abrir um buraco no telhado para você descer diante de Jesus. Eu vou fazer o que for preciso. Mas nós fazemos o contrário. A gente cria uma lista de podes e não podes, e muitas vezes cria barreiras. A gente literalmente fecha a porta, dizendo assim: ajeita a sua vida. Aqui só pode gente desse jeito, desse formato, nessa condição, com esse documento, com essa certidão disso. A gente quase pede certidão de bons antecedentes, né, Godoy? Para a pessoa vir para a igreja. E a gente descobre, quando a gente lê as páginas do Evangelho, que é a misericórdia que emite as verdadeiras certidões. Porque é a misericórdia que leva as pessoas ao confronto da graça de Jesus, que acolhe e recebe como está, e antes de fazer andar, diz: seu pecado está perdoado. Porque quem aqui não tem pecado? Quem aqui é bom demais? Quem aqui nunca teve um pensamento homicida no seu coração? Pecaminoso, sujo? Larry Crabb diz no seu livro O Lugar Mais Seguro da Terra, o livro é O Lugar Mais Seguro da Terra, ele faz reflexões sobre a igreja como uma comunidade terapêutica. Ele diz que se alguém pudesse um dia ler os nossos pensamentos, não sobrava ninguém vivo.
E uma vez, assim, numa palestra dele na CEPAL, ele contou uma experiência que um amigo fez. Um amigo fez uma brincadeira com outros amigos. Ele mandou uma carta anônima, naquela época em que fazia com recorte de jornais. Um amigo fez uma brincadeira e mandou uma carta anônima para 3 colegas, 3 amigos. Tudo foi descoberto. Fuja imediatamente. Os 3 amigos sumiram no mapa no dia seguinte. Já pensou se alguém fala para você? Descobrir tudo a seu respeito. Nós não somos nem um pouco bons demais para não termos misericórdia com quem precisa de misericórdia. Graça com quem precisa de graça. É o que Jesus nos ensina. Jesus pregou a justiça, Jesus pregou o juízo, e é o Espírito Santo quem nos convence disso. Mas tudo isso vem embalado num pacote gracioso de misericórdia, acolhendo, recebendo e perdoando, antes mesmo de fazer o milagre acontecer. Porque não existe milagre se antes não houver a libertação da culpa, do peso. A paz só se estabelece num coração que está aliviado do peso que muitas vezes não só o pecado, mas a própria religiosidade coloca aos nossos ombros. Portanto, as coisas maravilhosas que estes homens viram naquela casa começou com a generosidade, a misericórdia daqueles homens que levaram em seus próprios braços alguém que precisava de um novo começo. Eles venceram o preconceito. Depois venceram os obstáculos físicos, geográficos, arquitetônicos. Quebraram paredes, literalmente, para caber mais gente naquela casa. E descobriram que a maior fonte de misericórdia está no olhar de Jesus, que não olha para o que nós somos, mas no olhar de futuro, contempla no que nós podemos nos tornar, homens que voltam para casa. Olha que transformação que aconteceu na vida daquele homem. Eu não sei nem se ele tinha casa. Porque naquela situação a gente conhece um pouco da história dos tempos bíblicos. Era uma geração altamente preconceituosa. Qualquer defeito físico era tido como uma maldição de Deus. Talvez aquele homem fosse um moribundo, uma pessoa como nós chamamos hoje em situação de rua. Mas quando Jesus fala para ele, como disse para tantos outros milagres que Jesus fez, volta para casa. E agora aquele homem pode voltar com seus próprios pés. Eu fico imaginando a cena, se nós pudéssemos fazer um filme. Não era aquele homem que era colocado ali todos os dias? Não era aquele paralítico? Alguém que perdeu o nome, que tornou-se identificado pelo seu defeito. Como nós fazemos muitas vezes, rotulando as pessoas pelos seus equívocos, pelas suas falhas, pelas suas culpas. Aquele homem agora volta para casa levando a sua cama, que um dia ele estava sobre ela, e agora é a cama que é levada. A cama o levava e agora a cama é levada. Olha a transformação que Jesus faz na vida de quem encontra-se com ele. Restauração. Alguém que não tinha nada, alguém que não era ninguém, é alguém agora que tem a sua dignidade, a sua graça, a sua liberdade restaurada. Porque Jesus olha nos olhos dele e diz: seus pecados estão perdoados. E se você acha que precisa de mais alguma coisa, eu concedo. Levanta, anda, volta para casa. Volta para casa, é restauração. O nosso Jesus tem poder para restaurar coração, mente, lares, futuro. Por escolhas que a gente tenha feito. Esta é a bênção da misericórdia de Deus. E que esses dias em que esta associação está reunida para refletir sobre a paz que vem por meio desta misericórdia, sejamos nós agentes dessa transformação. Como homens, como aqueles amigos que se sensibilizam pela dor do outro, que tomam em seus próprios braços a condução para o processo de transformação, que vencem preconceitos e vencem obstáculos, e levam pessoas para diante de Jesus, e vem o milagre acontecer. E o milagre começa não por aquilo que nós queremos, mas por aquilo que precisamos. Perdão, salvação e recomeço. E o recomeço é o que Deus nos dá. Voltar para casa e começar tudo de novo. É o que Jesus nos dá todos os dias, um novo começo.
é a glória da ressurreição, é a glória da salvação. Jesus nos fazendo recomeçar. Que hoje seja um marco de recomeços para mim e para você. E que este fim de semana seja um marco de recomeço para a história dessa associação, para a história dessas dezenas de igrejas que a compõem, que seja um recomeço para essa cidade e para a região sul do estado da Bahia. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta noite de reflexão e de desafio. Que amanhã a Tua palavra continue a nos falar, a nos dizer e nos desafiar sobre tudo aquilo que temos para viver nos nossos dias. Que a paz que vem por meio da Tua misericórdia seja promovida por meio da Tua igreja, sensível, corajosa, fiel, temente a Ti, perdoada dos seus pecados, agraciada pelo perdão e milagrosamente curada de tudo, para que a Tua glória seja vista em nós. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, que eu oro.